Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso momento de reflexão. Hoje nós não estamos ao vivo, estamos fazendo alguns ajustes aqui no YouTube, na conexão, para a live transcorrer muito bem. Enquanto a gente não faz esse ajuste com os técnicos aqui da internet, né, que eu vou pedir para eles ajustar direitinho, nós vamos estudando aqui através desse vídeo gravado. Vamos procurar levar para os amigos essas reflexões que nós fazemos, esses estudos, em especial o estudo dessa obra aqui, que é a obra que estamos estudando, Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Então peço que os irmãos, os amigos possam dar o like no vídeo, possam compartilhar esse estudo que vamos fazer, com a intenção de espalhar essas mensagens de reflexão, de espiritualidade. Temos visto um mundo tão conturbado, né, meus amigos? Tantas guerras, tantas brigas ideológicas, brigas políticas, e o ser humano está precisando de sair desse sistema fechado de mente, onde estão encarcerados, né, muitas pessoas em conceitos muitas vezes arcaicos, ultrapassados, desenvolvendo uma certa insensibilidade das pessoas pelas dores alheias, né? A palavra alteridade tem passado longe da consciência das pessoas. A alteridade é se colocar no lugar do outro, né? Então a gente tem visto, infelizmente, crescer no mundo grupos fundamentalistas, grupos rígidos em suas verdades, entre aspas, que acham que detêm, e isso causa muito sofrimento no mundo. E a espiritualidade, o estudo da espiritualidade, seja em qual religião for, desde que seja séria, é um estudo que abre a mente das pessoas, né? É um estudo que faz, através de reflexões, perceber que em toda a vida, em toda a relação humana, só existe uma energia que realmente floresce e pode trazer a felicidade e a paz para todos, que é a chamada amor, fraternidade, né? Então a gente está precisando muito disso na sociedade, precisando muito de olhar com os olhos de amor, que é o olhar de Jesus, e deixar um pouco essas crenças limitantes de lado, para a gente passar para uma nova era, para o mundo de regeneração, para realmente construirmos uma sociedade mais civilizada, né? Uma sociedade onde se cria pontes ao invés de muros, né? Uma sociedade onde os povos convivem uns com os outros, né? E se integram ao invés de se separarem. Então é muito importante perceber a importância desse tipo de reflexão, a importância desse tipo de estudo para o crescimento interno do ser humano. Tem uma música que eu gosto muito do Gabriel Pensador, que é um grande músico da minha época de jovem, né? Onde ele, através do rap que ele fazia, ele trazia críticas em relação à sociedade, ao mundo, às pessoas, principalmente essa banalidade que existe muito hoje em dia em relação à vida humana. E tem uma parte na música do Gabriel Pensador que ele dizia assim: o mundo só vai mudar na mudança da mente do ser humano. Então, ou seja, enquanto nós não mudarmos positivamente a nossa mentalidade como seres humanos, esse mundo não vai mudar. Primeiro tem que mudar essa maneira de pensar, essa maneira de interpretar, e passar a olhar o mundo de uma ótica mais profunda, mais sóbria, mais séria e também mais amorosa em relação às pessoas, em relação à vida. Então, para isso que estamos aqui, estudando juntos essas obras de luz, em especial essa aqui, de Emmanuel, que veio através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar o capítulo 57, cujo título é Dinheiro. Interessante, né? Porque dinheiro está em toda parte, está na vida das pessoas, e muitas pessoas dedicam
a maior parte da sua vida, ou quase a totalidade da sua vida, para ganhar dinheiro. E no Evangelho a gente percebe às vezes Jesus falando alguma coisa sobre o dinheiro, em relação a onde vai estar o nosso coração, em Deus ou no dinheiro. E essa passagem muitas vezes gerou na mente das pessoas que dinheiro é uma coisa pecaminosa, é uma coisa ruim, e colocando o dinheiro como uma coisa que é o mal e a espiritualidade é o bem, como se as coisas estivessem separadas. E é interessante porque não existe nada no mundo, como o próprio Paulo de Tarso dizia, que é mal, a não ser para aquele que, para a sua mente, aquilo é mal. Ele estava querendo dizer que tudo que a gente lida no mundo, seja o dinheiro, seja o poder, seja o que for, não é mal em si. O mal é o uso que nós fazemos disso. E aí nós vamos aprofundar no texto aqui, percebendo que o mal é qual é o nível de entrega a isso que nós colocamos na nossa vida. O nosso coração está em quê? Vamos ver o que Emmanuel coloca aqui. Ele começa com uma frase de Paulo, que está em Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, 1 Timóteo. Ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É interessante isso. E realmente a gente percebe algumas pessoas indo por esse caminho. Mas veja bem, ele estava falando mal do dinheiro aqui? Não. Ele estava falando o amor ao dinheiro. Ele estava querendo dizer colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Ele tem um lugar na vida da gente, com certeza tem. Se você vai precisar de ir ao médico, você precisa de um dinheiro para pagar. Se você precisa de viajar, você precisa de dinheiro. Se para você se alimentar, você precisa de dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Mas a questão é se o dinheiro ele está no centro de valores da sua vida, ou ele vem como algo secundário, porque o centro de valores, ou seja, aquilo que você dá mais importância na sua vida, é algo maior e mais profundo do que ele, que é a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de sentir o amor de Deus em sua vida. Jesus dizia: procurai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele está querendo dizer que o amor, eles têm que estar em Deus. E quando esse amor está em Deus, todas as outras coisas no mundo nós vamos utilizar com responsabilidade, com cuidado. Mas a gente não vai inverter essa lógica e colocar o amor às coisas do mundo antes do amor a Deus. Então olha bem como é que Emmanuel inicia a reflexão aqui no capítulo. Ele inicia assim: Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. Então veja bem, Emmanuel trouxe algumas passagens aqui que está envolvendo dinheiro. Só que ele mostra que essa passagem do Evangelho, Jesus fala que o dinheiro tem o seu lugar na vida social. Só que ele não pode ser tudo na vida da pessoa. E aí ele cita aqui aquela passagem onde os judeus chegam perto de Jesus
tinha alguns soldados romanos em volta e eles perguntam a Jesus para tentar pegar Jesus em alguma palavra, que eles queriam, na verdade, que Jesus fosse preso. Pergunta a Jesus o seguinte: é lícito, né? É direito, é correto pagar o imposto a César? E aí veja bem, se Jesus falasse que é correto, os judeus tinham um verdadeiro ódio pelos romanos. Eles estavam subjugados pelos romanos. Eles odiavam ter que pagar imposto aos romanos. Então os judeus poderiam se voltar contra Jesus, o povo. Se Jesus fala que não era correto pagar, os soldados que estavam ali poderiam prendê-lo, porque estaria subvertendo a ordem, estaria ali dando uma palavra de incentivo à revolta. Então aí Jesus pega e fala o quê? Jesus sempre com aquela visão profunda, sábia e calma. Ele pega e fala assim: tem uma moeda aí? Me entrega uma moeda. Eles entregam uma moeda para ele. E na moeda tinha a imagem de César, esculpida ali na moeda, igual a gente tem nas nossas moedas hoje em dia, né? E aí ele fala assim: de quem é essa efígie aqui, essa imagem? De César, eles respondem. Aí Jesus fala: pois é, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando? Cumpra com as suas obrigações sociais, com os impostos, seja o que for, porque isso faz parte da vida social do mundo. Mas o seu coração, a sua alma, tem que estar naquilo que é espiritual. Podemos dizer no amor, na fraternidade, na caridade. A sua alma, o que te move, tem que ser o ideal do amor de Deus. Isso tem que se falar mais fundo em você. E o dinheiro, quando chega na sua mão, ele vai ser instrumento para você construir esse ideal. Então, o dinheiro na mão de almas iluminadas, ele faz maravilhas no mundo. Ele promove a ciência, ele promove a filantropia, ele promove a caridade, ele promove a arte, ele engrandece o ser humano dentro do clima de fraternidade, de espiritualização da matéria, como os Espíritos dizem que é a nossa função de estarmos aqui. Qual a função de estarmos aqui? Espiritualizarmos esse mundo, o mundo físico. Então veja bem que o dinheiro é apenas um instrumento, como ele bem falou. A questão, o uso que a gente faz dele e o modo onde está os nossos valores é o que faz a diferença. Ele é apenas um instrumento. Lembrando que uma faca, por exemplo, ela pode servir para cortar um pão e passar uma manteiga e entregar para alguém que está com fome, ou ele pode servir para ferir alguém. A faca em si não é nem boa nem má, ela é apenas um instrumento. O que a gente faz com ela é que vai nos dizer se estamos praticando o bem ou não. A mesma coisa é o dinheiro. E aí ele fala do óbolo da viúva, que ela dedica lá, uma viúva, ela tinha pouco dinheiro, mesmo assim ela coloca lá na contribuição dela, que dali tinha mais valor do que um rico, que desse a mesma quantia ou até mais, porque para ele não ia ter valor nenhum. Ou seja, Jesus mostra o tempo todo que em termos espirituais, o que é importante é o seu mundo interno. Onde estão os seus valores? Onde está o seu coração? Onde está a sua alma? Você dá importância para quê na vida? Porque se uma pessoa der importância apenas para o dinheiro na vida, ela vai se frustrar muito. Porque ela vai buscar algo no dinheiro que o dinheiro não pode entregar para ela. Ela vai estar buscando uma realização em algo que é passageiro, que é físico, que realmente não preenche. Mas às vezes muitas pessoas só descobrem isso depois. Então a questão não é contra o recurso financeiro, é saber usar. Todos nós temos, ele citou mesmo no Evangelho de Jesus, né, digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, todos nós trabalhamos para ganhar o dinheiro para nos sustentar, mas a questão é que quando a gente trabalha, o que move é só isso? Ou tem mais algo na vida que move as nossas atividades? E que o dinheiro está no meio delas também, mas não é o fulcro gerador.
A evolução da alma é o mais importante. Até porque, quando chegarmos ao entardecer da existência, ao crepúsculo da nossa reencarnação, nós vamos ter que deixar tudo aqui. Não vamos levar nada. Até o próprio corpo, ele vai virar pó. Do pó nós viemos, para o pó voltaremos. Então, se a gente pensar direitinho, o que vale a pena na vida? Onde estamos colocando o nosso coração? Naquilo que é eterno ou naquilo que é passageiro? E aí Emmanuel continua: o dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto, é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Quando eu leio isso aqui, meus irmãos, quando ele fala aqui a obsessão pela posse, essas guerras que estão acontecendo é o quê? Posse. A Rússia invadiu a Ucrânia, invadiu um estado soberano, praticamente desconsiderando a Carta das Nações Unidas, que coloca que cada nação tem a sua soberania territorial que tem que ser respeitada. Independente das justificativas, a Rússia simplesmente invadiu ali vários pedaços de terra. Acho que 20% da Ucrânia já está nas mãos dos russos. E eles querem ficar com eles, igual ficaram com a Crimeia, que invadiram em 2014, se não me engano, um pedaço da Ucrânia. O que faz um país invadir o outro? Ele não estava sendo ameaçado, ele simplesmente invadiu. Está certo que existiam questões com a OTAN e tal, mas ele não foi invadido, ele invadiu. E agora estão numa luta, e o pior disso, independente dos lados políticos, é que tem pessoas inocentes ali sofrendo. Milhares de pessoas morreram já, crianças, idosos, civis, que não tem nada a ver com a guerra, não tem nada a ver com essa ânsia de poder dos governantes que querem possuir cada vez mais, e eles morrem por isso e sofrem por isso. Assim aconteceu em Gaza também, na faixa de Gaza. Então a gente vê poderosos machucando pessoas frágeis que não têm poder para se proteger por causa da ganância, do poder, de querer comandar, de querer dominar. Então a gente percebe que o mundo hoje ele está assim. O mundo já poderia ser um mundo de regeneração hoje. Cientificamente, tecnologicamente, nunca tivemos tão evoluídos. Nós temos tecnologia na medicina, na genética, na internet, na tecnologia. Tem coisas maravilhosas. Se o ser humano tivesse o seu coração mais voltado para o bem, esse mundo já seria quase um paraíso para nós. Mas não. Ainda se luta por terra, por território, ainda se luta por ideologias esdrúxulas, por discriminações, por preconceitos, e as pessoas não abrem a mente para o que é o amor. Não abrem a mente a enxergar, por exemplo, que todo ser humano pertence a uma mesma família humana, independente da raça, se é chinês, se é africano, se é inglês, se é argentino, se é norte-americano, se é brasileiro. Nós somos todos seres humanos. Mas esse pensamento ainda arcaico, fechado em ver eu contra eles, nós contra eles, esse pensamento maniqueísta, que é símbolo ainda de uma humanidade ainda ignorante das leis de Deus, tem provocado essas dores. Mas nós acreditamos que vai melhorar. Acreditamos que esse mundo está chegando a um ponto de transição, numa virada de chave, no nascimento de um mundo novo. Então nós somos nas dores do parto de um mundo novo. Às vezes
as entidades dizem que é necessário que o mal chegue ao excesso, para as pessoas despertarem e perceber que aquilo ali é mal e passarem a construir um caminho voltado para o bem. Parece que é isso que estamos lidando. Mas aí Emmanuel continua aqui sobre o dinheiro. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Olha que coisa maravilhosa que Emmanuel coloca aqui. Ele diz que o dinheiro que te chega às mãos é um amigo que busca em você a orientação correta, sadia e humanitária. O que quer dizer isso, meus amigos? São os dons que Jesus falou lá na parábola dos talentos, são os talentos. Se uma pessoa tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro, seja através do trabalho, seja através da herança, aquilo ali é um talento que ele tem nas mãos para usar para o bem da humanidade, para o progresso, para o crescimento, seja através de uma empresa, seja através de um investimento, seja através do que for. O dinheiro tem que ser usado para o crescimento espiritual das pessoas e de si mesmo também. Diferente, completamente diferente daquela noção egoística de guardar, juntar, mesmo que isso tenha que se passar por cima de um outro. A luta, né? A briga econômica de um ganhar e outro perder, essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é pegar esses recursos e esse recurso servir para todos crescerem, todos ganharem, dentro de uma visão prudente, racional e equilibrada. Então é isso que vem falando. E ele continua lá: responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Iniquidade, nós já sabemos o que significa, né? É não seguir por inteiro um caminho que escolheu. O indivíduo segue um caminho, mas existem interesses por detrás. Infelizmente, a gente encontra muito isso na sociedade. As pessoas fazem projetos, fazem trabalhos, mas às vezes aquilo não é genuíno, pelo ideal do bem comum, pelo ideal do crescimento. Às vezes aquele trabalho existe um interesse por detrás ali de ganho, um interesse por detrás egoístico, né? Então, resumindo a mensagem de hoje, meus amigos, percebemos que Emmanuel vem falar, que está em consonância com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o dinheiro é uma bênção nas mãos que o abençoam e o que o canalizam para o bem. Então, dinheiro é digno, é correto, conseguido com honestidade, é um patrimônio que a gente vai construindo, mas que ele tem que ser sempre um instrumento de algo maior. E esse algo maior é a consciência que temos da paternidade de Deus. E também uma consciência de que nós não possuímos nada de verdade neste mundo. Porque tudo nesse mundo físico é passageiro. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos, nós tomamos conta. Tudo é do Senhor, tudo é de Deus. E quando a gente entra nesse pensamento, nesse raciocínio, a gente se liberta desse apego. Apego ao dinheiro, apego a bens e outros apegos também. Porque a gente percebe que a gente está aqui de passagem para crescer, para evoluir, para ajudar os nossos irmãos a evoluir também. E juntos ir caminhando nessa estrada iluminativa da realização espiritual. Isso traz leveza existencial, isso traz alegria de viver. Então, deixo aqui a mensagem, agradeço a todos que estiveram conosco aqui, nessas reflexões, nesses diálogos aqui. Agora está sendo monólogo, né? Mas que a gente continue essas reflexões. Deixo aqui também um recado aos amigos, que assim que conseguirmos ajustar as conexões aqui
Parece que eu tenho que aumentar a velocidade da internet aqui para a live transcorrer tranquila, não travar mais, né? Eu acho estranho que ela funcionou durante quase um ano tranquilamente. De 3 semanas para cá começou a travar. Mas vamos ajustar a velocidade. Mas com certeza toda terça-feira às 6 horas estaremos aparecendo aí com alguma reflexão sobre essa obra maravilhosa, iluminada dessas entidades de luz, esses prepostos de Jesus, para trazer aqui alguma reflexão para os amigos e para os irmãos. De um jeito ou de outro, estaremos refletindo juntos aí essas mensagens iluminadas. Um grande abraço, meus amigos, fiquem todos com Deus e muita paz.